De novo, Eduardo Bolsonaro. Comprou briga. E por quem? Donald Trump. E a corrida eleitoral? Vai dar Trump ou Joe Biden? Vem comigo. Coluna do Galvão de volta, tudo bem, gente? Na semana passada eu falei de genocídio, vocês lembram? E esse assunto voltou para a pauta essa semana, mas vi muita gente na imprensa com certo ar de ativismo que comemorou essa suposta denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Eu acho que não entenderam exatamente a notícia, eu vou falar disso no fim do vídeo. Primeiro, o assunto da semana. Menina, a gente só tá falando de pandemia. É mesmo o assunto mais relevante. Afinal, é um vírus altamente contagioso, sem vacina ou remédio. Há quem diga que mata pouca gente, afinal, lá seus 96% das pessoas sobrevivem. Mas eu sou daquele grupo meio maluco, sabe, que acha que 4% de milhões de pessoas é muita gente. No Brasil, com a subnotificação que está rolando, está morrendo mais gente que nos 3 últimos grandes acidentes aéreos. Você lembra? O da TAM em Congonhas, o do Jatinho Legacy que bateu na Gol e também a queda daquele avião da Air France. Isso por dia. Nesses 3 acidentes morreram um pouco menos de 600 pessoas. No Brasil hoje morrem por Covid quase o dobro desses acidentes. É para pensar. E a própria OMS diz que essa é a maior emergência global, o maior desafio da história da organização. Me perdi. Enfim, é só para dizer que Covid-19 é importante pra c****. Mas olha, a gente tem que falar de eleição americana. Eu ia encaminhar a pauta de um jeito, mas acabou que mudou tudo. Eu vou falar daqui a pouco das pesquisas, quem tá na frente, quer saber? Bem, mas o assunto ganhou relevância aqui no Brasil. A eleição americana foi destaque na imprensa por causa da família Bolsonaro. Você viu o momento vergonha alheia do deputado presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Eduardo Bolsonaro. Ele tuitou um apoio à campanha de Donald Trump e recebeu uma reprimenda ali, ao homólogo dele na Câmara dos Estados Unidos, o presidente do Comitê de Assuntos Exteriores. Ele disse que é vergonhoso e inaceitável. Essa atitude internamente meio que animou a claque do deputado Eduardo Bolsonaro e do bolsonarismo como um todo. Isso na visão deles, onde qualquer coisa vale. Gente que acha normal, por exemplo, um assessor pagar boleto de escola de deputado, depositar dinheiro em conta da primeira-dama, comprar 14 apartamentos, abrigar suspeito desses pagamentos todos na casa do advogado pessoal e ter esse hábito de pagar quase tudo em dinheiro. O povo para não acreditar em banco, né? Bem, tipo de gente que ora acha que Covid é uma gripezinha, ao mesmo tempo acha que não é, mas tem um remédio milagroso que cura, apesar de a ciência dizer o contrário. O Imperial College Londres ou meu tio do grupo do WhatsApp dizendo que tem cura para Covid. Bem, tem gente que é capaz de normalizar tudo, eu não vivo nesse mundo. No mundo real onde eu vivo, um alinhamento do governo brasileiro a um candidato a presidente de outro país é algo grave e pode ter consequências. Nos Estados Unidos, essa reação, mesmo que pelo Twitter do deputado, é algo institucionalmente relevante, porque esse comitê, para o qual ele trabalha, é dedicado para os assuntos exteriores da maior potência do mundo. E a resposta não foi só em nome do comitê, mas em nome do atual presidente, deputado Eliot Engel, democrata eleito pelo estado de Nova York. O cargo de presidente desse comitê é algo ainda mais relevante do que ser um mero membro, simplesmente porque todas as leis que tenham a ver com o resto do mundo passam por esse comitê. O atual presidente já criticou publicamente a repressão do governo comunista à minoria muçulmana lá na China, condenou o genocídio da minoria Rohingya em Mianmar e já chamou a atenção do presidente polonês pelas políticas contra a comunidade LGBTQI lá no país do leste europeu. E quem é esse deputado? Bem, lá em 2008, ele patrocinou um projeto para desenvolver uma parceria com o Brasil para fortalecer as relações bilaterais nas áreas de energia, pesquisa e infraestrutura. Pois é, o projeto dele acabou morrendo na praia, mas fica claro que o cara já quis fazer uma parceria com o Brasil. O deputado, com quem o Eduardo Bolsonaro se indispôs, sabe que o Brasil existe, o que já é muita coisa, e muito mais que isso, ele já tratou como prioridade um acordo nessa área de energia entre Brasil e Estados Unidos. A ideia dessa lei que ele patrocinou era expandir o uso de energia renovável e, segundo ele, até evitar conflito por conta de energia, leia-se petróleo. Tá lá no texto, eu li o projeto. Logo na abertura, ele fala em Brasil e outros países interessados. Olha isso.
Brasil e outros países interessados. Sacou o protagonismo do Brasil? Ele não fala Brasil, México, Colômbia, Portugal, Espanha. Não, ele fala Brasil e outros países. Então eu vou ler um trecho desse projeto de lei que foi patrocinado pelo deputado americano. Tá aqui. O hemisfério ocidental é rico em recursos e há oportunidades para a produção de energia renovável, incluindo hidrelétrica, geotérmica, solar e eólica. Países do hemisfério ocidental podem fornecer mercados convenientes e confiáveis para as suas necessidades estratégicas e também para negócios internacionais de bens e serviços. O texto lembra ainda o expertise que Brasil e Estados Unidos têm, por exemplo, na produção de biodiesel. A ideia do projeto era criar um fórum de cooperação energética em que Brasil e Estados Unidos seriam protagonistas. Resumindo, tem um deputado americano lá no Congresso que já brigou para ter esse acordo de aproximação com o Brasil. Aí chega um deputado brasileiro e decide manifestar apoio partidário a um candidato a presidente que faz oposição a esse deputado que tem um cargo estratégico ali no Congresso americano. Olha lá. E tem um detalhe que eu queria destacar também nessa resposta do deputado Engel ao deputado Eduardo Bolsonaro. Na mensagem do Twitter, ele fala para família Bolsonaro ficar fora das eleições americanas. É muito claro que a família Bolsonaro é uma coisa só. Em público, nunca fizeram críticas uns aos outros. Compartilham ideias, visões de mundo, funcionários e, a se comprovar as suspeitas em apuração, o dinheiro desses funcionários também. Mesmo que não seja essa coisa monolítica, o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos acha que é essa coisa monolítica que Eduardo fala por todos, inclusive pelo presidente, de onde se conclui que Bolsonaro e, por consequência, o governo brasileiro têm a antipatia e já foram repreendidos publicamente por esse cara que tem poder pra c***. E entre deputados de quase 200 países do mundo, o alecrim dourado Eduardo Bolsonaro foi aquele que foi alvo da reprimenda. Tudo isso para quê? Quantos americanos viram esse tweet do Bolsonaro, filho, e pensaram, vou mudar meu voto. Eu ia votar no Biden, mas depois desse tweet, vou mudar meu voto pro Trump. Trump na cabeça. A crítica do deputado Engel é combustível para inflamar mais os bolsonaristas. E só isso. O Brasil ganha o quê com isso? No mínimo dos mínimos, o deputado Engel, esse poderoso, já desprezava o governo brasileiro e só teve certeza desse desprezo dele. Na pior das hipóteses, ele piorou a percepção sobre o governo brasileiro. E agora, independentemente de quem ganhe, temos esse desafeto no Congresso americano numa posição em destaque na diplomacia da maior potência que o mundo já viu. Eduardo Bolsonaro já tinha manifestado apoio a Trump. Lembra dos bonés? O pai ensaiou para falar aquele I love you pro Trump nos bastidores da Assembleia Geral da ONU. Bem, aí o Eduardo vai lá e reforça o apoio da família Bolsonaro. Só que apostar em Trump hoje é apostar no azarão. Nas redes sociais eu vejo muita torcida, mas vamos combinar que torcida não adianta nada quando o assunto é eleição, ainda mais torcida de brasileiro. Nesse momento, de forma bem objetiva, Donald Trump está indo muito mal nessa corrida à Casa Branca. Até o começo do ano, Trump até tinha um trunfo, a economia. E o mais claro de todos os índices econômicos estava ótimo, emprego. Ou melhor, tinha praticamente pleno emprego nos Estados Unidos. No fim de 2009, por exemplo, a taxa de desemprego estava em 3,5%, imagina. Aí veio a pandemia, sabemos o que aconteceu, disparou o desemprego, chegou a 14,7%, quase 15% em abril, deu uma recuada lá por volta de 11% em junho, mas está em 2 dígitos. A economia crescia, agora está na maior recessão desde a Grande Depressão de 1929. Culpa toda do Donald Trump? Obviamente que não, mas ele não tem mais esse trunfo, seja pelo motivo que for. E tem a pandemia, a questão sanitária, e nesse assunto o Trump está sendo mesmo mal avaliado. Lembrando que em fevereiro ele disse que em alguns dias ia zerar os casos nos Estados Unidos. Ele defendeu que tinha mais casos de gripe nos Estados Unidos do que de Covid, obviamente isso se reverteu depois. E em março, com a pandemia já declarada pela OMS, disse que os riscos eram baixíssimos para os Estados Unidos. E tá aí, o país com mais casos e mortes no mundo. Resultado, subiu muito a desaprovação à maneira como Trump conduz a resposta à doença, está na casa dos 60%, de acordo com pesquisa do Washington Post. Aproveitando esse gancho de pesquisa, vamos encaminhar para a corrida eleitoral, eu acho legal dar uma olhada nas pesquisas de intenção de voto. É inevitável a gente comparar com as pesquisas das últimas eleições presidenciais, que davam
vantagem, davam vitória para Hillary Clinton. Mas acontece que a diferença entre a então candidata Hillary Clinton e o então candidato Donald Trump era de menos de 3 pontos percentuais. Agora, nas últimas pesquisas, tem vantagem ampla para Joe Biden. Nenhuma pesquisa dá vitória para Trump e a vantagem de Joe Biden fica ali por volta de 7, 8%. Na pesquisa do Washington Post, feita em conjunto com a ABC, tem uma vantagem de 15%, 55% para Biden contra 40% para Trump. Isso entre os eleitores registrados. Se você for pegar ali quem jura que vai votar, porque lá o voto não é obrigatório, você tem uma vantagem de 11 pontos para o Biden. Muito relevante. Lembrando que em março a diferença era de 2 pontos percentuais, aí não tem como negar que o fator pandemia foi decisivo. Como Trump responde às pesquisas, claro, diz que tudo é fake news. Ele foi lá e adotou a estratégia de recrudescer o discurso. Focou no grupo de apoiadores dele. Vou lembrar o discurso que ele fez no 4 de julho, que geralmente os presidentes fazem um discurso de união. Trump foi na direção contrária, prometeu combater radicais de esquerda, anarquistas e saqueadores. O Joe Biden aproveitou a data no momento em que você tinha protestos diários contra o racismo nos Estados Unidos e fez um discurso paz e amor. Disse que os marginalizados, os demonizados, isolados e oprimidos devem ter a chance de conquistar o sonho americano. Aliás, eu falei pouco do Biden até agora, mas tem um motivo. Parece que o maior mérito dele nessa corrida à Casa Branca é justamente não ser Trump. Nessa pesquisa que eu li do Washington Post, perguntaram para os apoiadores de Trump o que é mais importante nessa disputa, derrotar Biden ou reeleger Trump. Entre os trumpistas, 21% falam que derrotar Biden é o mais importante, mas 72% disseram que o mais importante é reeleger Trump. Entre os apoiadores de Biden, 67% dizem que o mais importante é derrotar Trump. 67% contra 24% que estão votando porque gostam do Biden. Ou seja, resumindo, esse é um plebiscito sobre o governo Donald Trump. E nesse plebiscito / eleição, a vantagem clara, por enquanto, é de Biden. Na pesquisa do Washington Post, listaram 7 atributos de um presidente. 7. Biden levou vantagem em 6. Vamos lá. 1. Melhor personalidade e temperamento para ser presidente. Biden levou. 2. Capacidade de unir o país. Biden. 3. Entendimento dos problemas da população. 4. Honestidade e confiança. 5. Candidato que melhor representa seus valores. E 6. Melhor entendimento sobre o lugar dos Estados Unidos. Trump e Biden empataram em um único quesito, que foi líder forte. O Trump tem uma boa avaliação num ponto, que é como ele lida com a economia. E nesse quesito ele é mais bem avaliado do que o Joe Biden. Mas se a gente comparar o Trump com o próprio Trump, por exemplo, o apoio dele já foi de 57 em março, então era de 57 e agora caiu para 50. Bem, a campanha do Biden, ao contrário da de Trump, decidiu não fazer comícios públicos. Afinal, Biden tem 77 anos, grupo de risco total. Ele quebrou a quarentena, vale lembrar, para ir ao funeral do deputado John Lewis, militante e pioneiro dos direitos civis, mas fora isso, ele tem se mantido lá, escondido, entre aspas, no porão dele, fazendo a campanha de lá, com lives, entrevistas, etc. E se Biden está indo bem nas pesquisas, como é que Trump está se armando? Qual é a estratégia que ele tem lá para se surpreender? Bem, a típica dele. Antes mesmo da votação, ele já contesta o resultado das urnas. Trump, que vota pelo correio, disse que esse tipo de votação vai ser responsável por uma fraude em massa. Perguntaram para ele se ele aceitaria o resultado das urnas. Ele disse que nem que sim, nem que não. Mas e aí, o Trump vai perder essas eleições? Olha, é impossível adivinhar. Eu expus aqui alguns dados de pesquisa. Até a eleição de novembro, tem algumas variáveis que podem mudar esse cenário. Por exemplo, questões logísticas. Algumas sessões eleitorais, por exemplo, nem vão abrir, porque os lugares que sediam essas sessões eleitorais estão com medo de uma contaminação por causa da Covid. E muitos, prudentemente, estão avisando que não vão querer trabalhar e se expor à doença. Tem a questão dos pontos de registro de eleitores, que também não abriram por causa da Covid. Teve uma pesquisa que eu vi, feita em 3 estados americanos, que mostraram que o registro de novos eleitores caiu pela... A pesquisa mostrou que o registro de novos eleitores caiu pelo menos 50% nesses estados. E os novos eleitores, os jovens, são justamente o público que tende a votar no Biden. Tem questões políticas importantes. Claro que pesa a favor do Trump o controle da máquina pública. Ele tem o controle, isso tem bastante peso. E vai que ele inventa uma guerra até o fim do ano e une o país, sei lá.
O Trump também não sai da imprensa e Biden está lá no porão dele. E tem a estratégia do Trump para a internet. O Trump tem uma tropa de campanha voltada para isso. A campanha já contratou, inclusive, um ex-diretor da Cambridge Analytica. Se lembra dela? Aquela que, por meio do Facebook, usou dados pessoais de eleitores para bombardear esses eleitores com anúncios que favoreciam o Trump na eleição de 2016. Lembra? Pois é, a campanha contratou esse cara. E a economia até lá pode se recuperar de alguma forma e ajudar o Trump. Biden tem vantagem, mas ainda é cedo para dizer. Mas não custa lembrar que Biden ainda tem uma carta coringa ali na manga, que é o vice ou a vice, que pode dar uma bombada ali na chapa dele. Não foi anunciado o nome, mas ele já avisou que quer alguém que tenha o entrosamento que ele tinha com Obama na época que o Obama era presidente, sabe? Será que ele consegue? Não sabemos. Aí tem cenário desfavorável para o Trump. Aí vem o deputado, repito, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, e manifesta apoio ao presidente Trump. Não é desse governo que acabar com a ideologia? O nome disso não é diplomacia, que é algo de Estado. É aproveitar o seu cargo e a sua posição na República para defender uma agenda pessoal. Porque, de acordo com a última pesquisa do Instituto Gallup, por exemplo, 38% dos brasileiros aprovam o governo Trump, 44% desaprovam. O governo Bolsonaro, que diz que governa em nome da maioria, nesse e em outros casos, fica claro que está defendendo o interesse de uma minoria. Eleição é assunto interno dos países, ainda mais num país democrático. E ainda mais num cenário em que o candidato apoiado não é favorito. É isso que eles chamam de patriotismo? Eduardo Bolsonaro reagiu a essa coisa toda no Twitter, disse, abre aspas, a sorte do colega dos Estados Unidos, o deputado Eliot Engel, é que não sou de esquerda, senão esse post seria reduzido a um insulto xenofóbico. Pauto-me pela razão, não pelo politicamente correto. Então, se abster de manifestar apoio a um candidato a presidente de um país estrangeiro que tem tudo para não ganhar, é ser politicamente correto. O legal mesmo, é arriscar o futuro das relações bilaterais brasileiras com a potência mais poderosa da história. Isso é super legal. Aí eu fico pensando nisso tudo, nessa situação, nas pesquisas, nos tweets, nas reações que vêm do Congresso americano, com que cara o governo brasileiro vai encarar o possível presidente Joe Biden. E aí, amiguinhos, tudo bem? Gostaram dessa pauta sobre eleição americana? Eu ia falar de pesquisas e tal, mas aí veio essa confusão aí envolvendo o filho do presidente, eu acabei incluindo na pauta. Espero que vocês tenham gostado. Em relação ao genocídio que eu falei que eu ia falar, a notícia povoa os jornais e sites essa semana dessa denúncia contra o presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Quem não viu a coluna da semana passada, eu recomendo, porque eu explico mais ou menos ali como é que funciona esse processo. Então, o que houve em relação ao presidente Bolsonaro não foi uma denúncia. A denúncia é um passo posterior. Foi ali, a gente pode chamar de uma queixa contra o presidente Bolsonaro, que pode vir a ser analisada, e se analisada, e se acharem que há fundamento, o procurador do Tribunal Penal Internacional, atualmente uma procuradora, acataria ou não isso. Na minha modesta opinião, essa atitude de prestar essa queixa contra o presidente Bolsonaro parece ser só uma maneira de causar um rebuliço internamente. Externamente, isso ainda não tem muita relevância, porque você tem casos muito mais graves, digamos assim, muito mais dolosos, claramente dolosos, intencionais, o que é importante, é difícil configurar algum tipo de intenção do governo brasileiro em relação à população indígena, é muito difícil de caracterizar. Há outros casos mais fáceis de caracterizar o dolo, a intenção dos governos, no caso de crimes contra a humanidade, especificamente genocídio. Como eu acho que eu falei muito, eu vou ler aqui as mensagens relativas à semana passada, poucas mensagens, porque eu já falei muito e não quero encher o saco dos senhores e das senhoras. Não, as senhoras não têm saco, mas não quero ser enfadonho. Rafael Santos diz, Garrone, a música de abertura dos vídeos do seu canal é ótima, boa sorte, conte conosco. Sua coluna é ótima, ainda mais agora com você tendo o seu próprio canal. Um abraço. Rafael, gosto dessa música, foi eu que escolhi a música, porque aqui é um one-man show, né? Então eu escolhi a música, eu edito, eu faço a luz, tenho o áudio aqui, ó, microfone aqui, pendurado no teto. E a música me lembrou do Lulu Santos, não é a música do Lulu Santos, mas a música me lembrou do Lulu Santos. Eu gostei mesmo, gostei. Eu demorei um tempo para escolher. Que bom que você gostou, Rafael. Cristiele Pereira, tô adorando os encontros mais frequentes, sempre tem reflexões maravilhosas por causa da tua abordagem, a coluna é um dos 2 únicos sininhos que tenho ativado. Qual é o outro, Cristiele? Eu gosto de ouvir recomendações de canais do YouTube, porque eu não consumo muitos, não, eu consumo uns 5 ou 6, assim,
e poucos merecem o sininho, eu fico muito lisonjeado. Sininho é sinal de amor, é quase um swipe pra direita, no caso de vocês pra direita, no Tinder. Valeu, obrigado. E me diz aí qual outro canal que mereceu o sininho. Me diz aí, Cristiane. Vamos mais uma mensagem. Luiz Veras, ele diz: cada coluna é uma aula. Não é uma aula, né? Não é uma aula, mas obrigado. Garrone, pesquisa sobre a corrida eleitoral dos Estados Unidos. Opa! As chances do Biden finalmente esclarece a do regulamento das eleições americanas. Obração. Olha, Luiz, eu vou, até a segunda ordem, me abster de falar do que se chamou de regulamento, né? Do processo eleitoral lá, que é complicado. Porque, além do processo geral ser indireto, né? Você não vota diretamente no presidente, você vota em delegados que vão votar no presidente. Cada estado tem o seu processo interno para a escolha dos seus delegados e tem um processo diferente também para votação. Tem candidato que tem votação eletrônica, votação no papel, muitos agora, mais do que nunca, tem a votação pelo correio, e cada um tem o seu processo. Não é porque a votação no papel que a cédula é a mesma, e não é porque a votação eletrônica que a máquina é a mesma. Então, os estados têm a sua máquina, a sua cédula, e aproveita-se muito para ter plebiscitos, referendos, se aproveita a eleição. Então, em muitos estados você tem cédulas assim que são verdadeiras bíblias de tantas informações. Nariel, ela diz: tá muito legal, acho que a mamãe Garrone poderia dar dicas de como viver bem na quarentena e mostrar o doguinho dela. Olha, a minha mãe mandou um vídeo. Eu vou te decepcionar um pouquinho, Nariel, porque ela não mandou o vídeo com o doguinho, porque o doguinho tomou vacina, então estava meio, como diria minha avó, amoado. Então ela preferiu deixar o cãozinho amoado de lado e fez um vídeo como você pediu, falando de quarentena. Vamos ouvir. Oi, gente. Tudo bem? Mamãe Garrone vai falar hoje principalmente para Nariel. Você é muito linda, eu vi sua foto, eu adoro ter nome, foto, adoro. Eu quero falar para vocês da pandemia, né, que a Nariel me pediu. Olha, eu posso dizer que eu fui uma privilegiada nessa pandemia, porque eu moro numa casa, então eu tenho espaço, sol, já sou aposentada, então é isso. Mas eu fico muito preocupada com as pessoas, né, que estão sem emprego, estão tentando correr atrás. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas a mensagem é de otimismo. A gente vai conseguir superar isso tudo. Tem que ter muita fé, tem que ter muito equilíbrio. Às vezes eu também dou uma surtada, mas tento me manter firme aí no propósito de todos, que é ser feliz. Então, um beijo para vocês. É isso. Um beijo da minha mãe. Fé para quem é de fé e esperança para quem é de fé e para quem não é de fé. É legal que minha mãe teve a sensibilidade, que nem todo mundo tem, né? Que eu pedi para ela falar da quarentena, a pedido da Nariel, e reconhecer o privilégio, né? Porque ela tá lá numa casa confortável, tem um espaço para caminhar, para pegar sol e tal. E reconhecer o privilégio, acho que é o primeiro passo que algumas pessoas ainda no Brasil não tomaram, né? Enfim, isso aí é outro assunto. Bem, já falei demais, então a coluna do Garrone vai ficando por aqui. E a seguir, a coluna do Francisco. Cada episódio de sua coluninha vai revelando seus gostos. Vocês já conheceram o gosto dele por carro, o gosto dele por aquela sarrada gostosa e também por comida. Mas em relação à comida, tem um gosto muito específico dele, que quando ele tá com essa comida, ele vira outra pessoa. Não vou dar mais detalhes. Veja na coluninha do Francisco. A coluna do Garrone fica por aqui. Tem vídeo toda quarta e sábado. Quarta é essa versão estendida do vídeo. E no sábado tem aquele vídeo mais curtinho, Vi no Zap, que eu estou dedicando a essa tarefa de chafurdar nos grupos de WhatsApp e procurar absurdos que circulam por lá. Vejam o último, que está bem interessante. Está bem interessante sobre cloroquina. Cloroquina tem todas as teorias da conspiração por volta da cloroquina, tem uma no último vídeo do Vi no Zap. Então fica aí meu convite, não esquece de dar o like, porque o like é bom pra você, porque se você gostou do vídeo, tende a aparecer na sua timeline próximos vídeos da coluna do Garrone. Então é por você, não é por mim não. Por mim você vai seguir o canal e vai compartilhar, espalhar a palavra, que como eu disse, isso aqui é um trabalho
quase meu hobby. A pessoa que não sabe fazer nada, só sabe fazer vídeo, que é isso que eu sei fazer da vida, faz vídeo como hobby. Não faz muito sentido, mas na minha cabeça faz. E o incentivo de vocês é fundamental para eu ter um gás para virar madrugadas gravando e editando esses vídeos de meu Deus. Sugestão de pautas são sempre bem-vindas para mim, para minha mãe, para o Francisco e para o cachorro da minha mãe. Mande pautas, comentários e tudo mais que você quiser. Só não manda nudes, porque não dá. Não dá para mandar nudes. E não mande comentários ofensivos. Argumentos também são super bem-vindos sempre. É isso. Esqueci alguma coisa? Minha mãe, Francisco, o cachorro da minha mãe. É isso. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Temos aqui um osso, vamos testar o que Francisco é capaz de fazer por um osso. Vamos ver? Francisco. Francisco, senta. Patão. Isso. Patão, Francisco. Quer um osso? Eita! Oi, Francisco. Tudo bem? Oi, Francisco. Dá aqui o ossinho, Francisco. Cadê? Tá bom aí? Tá tudo bem? Vou aproximar só um pouquinho.